Olha, a gente começa hoje com uma frase que, assim, soa quase como uma carta de amor, né? Eu te amei. Esse é o título de um documento recém-lançado, uma exortação apostólica do Papa Leão XIV. Mas o curioso aqui é que essa mensagem não é para, sei lá, uma grande nação ou para a elite do poder. Não, é bem o contrário, né? Exato. É dirigida a uma pequena comunidade cristã. Uma comunidade sem recursos, exposta à violência, ao desprezo. E a nossa análise hoje se baseia numa versão desse texto que foi preparada pelo CELAM. Que é o Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho. Isso. E a missão aqui é tentar entender por que essa ideia, que é super antiga, de estar ao lado dos pobres, por que ela está sendo apresentada hoje não como uma opção, tipo, de caridade, mas como um centro mesmo, núcleo inegociável da fé cristã. É uma proposta bem radical, se a gente parar para pensar. Muito. Então vamos lá desvendar isso. E logo de cara o texto já surpreende. A gente espera um apelo por doações, por voluntariado. Mas não, o ponto de partida é outro. Diz que a pobreza não é só um problema social, mas um lugar teológico. Exato. Essa expressão é forte. Não se trata de ajudar os pobres, mas de encontrar Deus neles. O que isso muda na prática? Muda tudo. Porque, assim, o fascinante é como isso conecta a fé com ações concretas, sabe? Com a história. A ideia não é nova. O documento remete lá ao Antigo Testamento. Lembra daquela passagem que Deus ouve o clamor do povo oprimido no Egito? Sim, claro. A frase é muito forte. Eu vi a opressão do meu povo. Conheço seus sofrimentos. Por isso, desci para libertá-lo. Ou seja, não é um Deus abstrato, um filósofo. É um Deus que se envolve, que toma partido. Que age. Que age em favor dos injustiçados. E o texto argumenta que a vida de Jesus é a radicalização disso tudo. Ele nasce rejeitado, vive sem poder, se mistura com os marginalizados e, no fim, morre na cruz. É a identificação total com a nossa fragilidade. E aí vem a citação de Mateus 25, né? Que é o centro de tudo. Exatamente. O que fizeram ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeram. Quer dizer, se Deus se identifica de forma tão explícita com quem sofre, o compromisso com a justiça deixa de ser um extra na fé. Vira o teste principal. Vira a verificação da sua autenticidade. Ok, entendi a lógica. Mas essa afirmação ela é radical. Isso significa que alguém pode ser super devoto, rezar todo dia, ir à missa, mas se essa pessoa estiver alienada das questões de justiça social, segundo o documento, a fé dela é o quê? Incompleta? Oca. Exatamente. Oca é uma boa palavra. O texto sugere que uma fé que não se traduz em compaixão ativa, ela corre o risco de virar um ritual vazio, sabe? E é por isso que ele avança para uma distinção que é crucial. A diferença entre remediar os sintomas e transformar as causas. Certo. E aí ele usa uma expressão forte. Estruturas de pecado. Estruturas de pecado. Não está falando do pecado de uma pessoa, de um ato isolado. Fala de sistemas inteiros, sociais, econômicos, que perpetuam a desigualdade. Não basta ajudar. É preciso questionar por que a ajuda é necessária. Tá, mas me dá um exemplo mais concreto de estrutura de pecado para não ficar muito abstrato. Claro. Pensa, por exemplo, em um sistema tributário que, na prática, beneficia sistematicamente os mais ricos, enquanto a carga sobre os mais pobres é proporcionalmente muito maior. Ou um sistema educacional onde a escola de um bairro nobre tem todos os recursos e a do bairro pobre mal tem o básico. Ninguém ali, individualmente, é mau, mas o sistema em si gera e aprofunda a desigualdade. Entendi. O documento diz que lutar contra isso, buscar uma conversão estrutural, é uma tarefa espiritual. Mas isso entra na política, não é? Muita gente diria que a igreja não deveria se meter em sistemas sociais e econômicos. Sim, e o texto não foge dessa crítica. O argumento é que, se a fé exige o cuidado com a pessoa humana na sua totalidade, corpo e espírito. Certo. Então, não dá para ignorar os sistemas que esmagam a dignidade dessa pessoa. Ignorar a política seria uma omissão. E para provar que isso não é uma ideia nova, o texto faz algo muito interessante. Faz. Ele nos leva para um passeio para a história, né? Isso é aqui que fica muito interessante. É quase uma galeria de heróis sociais da igreja para mostrar que essa ideia sempre esteve em ação.
É uma tradição viva. E não são exemplos tímidos, né? Nem um pouco. Ele cita os padres da igreja, lá nos primeiros séculos. São João Crisóstomo, por exemplo. Nossa, ele tinha uma frase cortante. Ele dizia que não faz sentido honrar Cristo no templo com vasos de ouro enquanto se ignora o Cristo que está nu e faminto na pessoa do pobre. E ele ia além. Não dar aos pobres é roubá-los. Peraí, roubá-los. Isso é muito, muito forte. E tem a citação de Santo Agostinho também, que diz que o nosso supérfluo já pertence aos pobres. Pois é. Se a gente levasse isso a sério hoje, o nosso conceito de propriedade privada, de acumulação, seria outro. Completamente outro. A ideia por trás é que os bens da terra foram dados para todos. O que a gente tem além do necessário não é 100% nosso. É algo que a gente administra e que, por justiça, pertence a quem não tem o suficiente. E o texto mostra que isso não ficou só na teoria, né? De jeito nenhum. Ele mostra como isso virou ação concreta. Sim, e os exemplos são impressionantes na escala. Tem um que o texto menciona, São Basílio Magno. Ele não abriu um abrigo, ele construiu uma cidade inteira, com hospital, alojamento, escola. A Basíliades, é isso, muda a escala da coisa. Não é mais só um ato de caridade individual. Vira quase uma política pública nascida da fé. É a diferença entre dar o peixe e criar um ecossistema inteiro de pesca, sabe? E outro exemplo fascinante que ele traz são as ordens religiosas, como os trinitários e os mercedários. A missão deles era o quê? A missão deles era orar e redimir os cativos. Libertar cativos. Escravos. Eles chegavam ao ponto de se oferecer em troca da liberdade de outra pessoa. Nossa, oferecer a própria vida. Pois é. E o texto faz uma ponte direta disso com o que chama de novas formas de escravidão hoje, né? Trabalho análogo à escravidão, tráfico de pessoas. Exatamente. A lógica de libertação é a mesma. E tem uma ênfase muito forte no papel das mulheres também. Enorme. E mostra a diversidade dessa atuação. Tem Santa Luísa de Mirallac, que organizou o cuidado com os doentes de um jeito pioneiro, Santa Francisca Cabrini com os migrantes italianos nos Estados Unidos, que eram super desprezados. Certo. E, claro, Santa Teresa de Calcutá, mas traz também uma santa brasileira, Santa Dulce dos Pobres. O anjo bom da Bahia. Ela mesma. A história dela é incrível. Começou a obra num galinheiro e construiu um dos maiores complexos de saúde do país a partir do nada. Ponto, então, parece ser mostrar que isso não é uma teoria. É uma prática histórica, constante, criativa. Exato. Uma prática que se adapta aos desafios de cada tempo. E essa prática histórica chega com tudo no século XX, especialmente aqui na América Latina. A realidade era tão dura que a igreja foi forçada a dar um passo além. Aí o documento começa a falar de estruturas que ferem. Isso. Se a gente conectar com o que a gente falou antes sobre estruturas de pecado, a análise fica mais social, mais política, e essa ideia ganhou muita força aqui na América Latina. Principalmente a partir de duas conferências de bispos que mudaram tudo. Medellín, em 68, e Puebla, em 79. O que aconteceu ali? Ali, a Igreja do Continente olhou para a miséria massiva ao redor e disse: olha, isso aqui não é vontade de Deus, nem fruto do acaso. Isso é consequência de um sistema injusto, de estruturas econômicas e políticas que exploram e concentram a riqueza. Então, voltando para aquela analogia, não basta ser o bom samaritano que ajuda a pessoa caída na estrada. Perfeito. É preciso perguntar por que a estrada é tão perigosa. E por que tanta gente cai nela. Exatamente isso. A pergunta muda de como eu ajudo essa pessoa para como a gente transforma essa estrada para ninguém mais cair. E isso levou a uma mudança de perspectiva poderosíssima, que é um grande legado da teologia latino-americana. Qual? Ver os pobres não como objetos da nossa caridade, mas como sujeitos da própria história e da própria fé, inclusive. Essa mudança de ver os pobres como sujeitos e não objetos é fundamental, né? Totalmente. É a diferença entre um programa que diz, tome aqui essa cesta básica, e um que pergunta o que a sua comunidade precisa para produzir o próprio alimento. É sobre agência, sobre protagonismo.
O texto diz que os pobres têm uma teologia vivida. Uma teologia vivida. Sim, uma sabedoria que nasce da resistência, da esperança no meio do sofrimento. E que essa sabedoria tem muito a ensinar para o resto da igreja. A figura de Santo Oscar Romero, o arcebispo mártir de El Salvador, é o exemplo máximo disso. Por quê? Porque ele não falava para os pobres, ele falava a partir deles. A dor do povo se tornou a dor dele, e ele pagou com a vida por isso. Então, qual é a mensagem final? Depois de toda essa jornada pela teologia, pela história, pela realidade latino-americana, como o documento amarra tudo? Ele termina com um desafio muito direto, voltando à parábola do bom samaritano. A pergunta que a parábola deixa no ar não é quem é o meu próximo, é de quem você se fez próximo. Certo. E o texto coloca a gente diante da mesma escolha. Com quem a gente se identifica? Com o sacerdote o levita, que vem o sofrimento e passam de lado, ou com o samaritano, o estrangeiro, que para, se envolve e cuida. É um chamado para superar o que o texto chama de cultura da indiferença. Sim, que ele descreve como uma doença social. A fé não pode ser uma coisa privada, só minha com Deus, no conforto da minha igreja, sabe? E enquanto o mundo pega fogo lá fora. Exato. A fé, para ser autêntica, tem que transbordar em compaixão ativa. E o documento faz um balanço final que eu achei muito bonito, muito equilibrado. Ele insiste na necessidade de lutar por mudanças estruturais, de denunciar a injustiça, mas ele conclui que, se não existirem também nos gestos simples, pessoais, próximos de ajuda, os pobres nunca vão sentir na pele as palavras de Jesus, eu te amei. É o macro e o micro, juntos. Exatamente. A grande luta pela justiça e o pequeno gesto de olhar no rosto de quem pede ajuda na rua. Eles não se opõem, eles se completam. Um alimenta o outro. Perfeito. Sem a luta estrutural, a caridade vira só assistencialismo. Sem o gesto pessoal, a luta pela justiça pode virar uma ideologia fria, distante. E isso nos deixa com uma questão importante para refletir, né? O documento enquadra essa opção pelos pobres não como uma ideologia política, mas como um imperativo teológico, o coração da própria fé. Sim. Se isso for verdade, como é que essa ideia desafia não apenas o que a gente doa, ou o nosso tempo de voluntariado, mas como a gente vive, como a gente consome, como vota, onde a gente investe nosso dinheiro? O que significaria de fato na nossa vida cotidiana construir uma cultura e uma sociedade onde todos, realmente, tenham um lugar à mesa? Acho que essa é a pergunta final que o texto deixa ecoando para a gente.